Olá! Hoje nós vamos dar início a uma série de entrevistas com os 4 candidatos a vereadores no Rio de Janeiro, da comunidade judaica, e o nosso critério foi a ordem alfabética, sendo que o primeiro é o Guilherme Cohen. Tudo bem, Guilherme? Tudo ótimo. Um prazer estar aqui, Denise, Francis. Obrigada, o prazer é nosso. E para me ajudar nessa entrevista, eu convidei minha amiga e jornalista Francis Weinberg. Tudo bem, Francis? Obrigada, Denise, pelo convite. Obrigada a Uma você. honra. Bom, Guilherme, eu vou te fazer a primeira pergunta, que eu acho que é uma pergunta que é geral para todo mundo, né? Para todos os candidatos. Quem é o candidato Guilherme Cohen? Bom, primeiro, obrigado mais uma vez, Denise, pelo espaço, pela oportunidade. Muito bom estar falando aqui mais uma vez. Tive a oportunidade já de escrever um texto recente, né, sobre o Sirkis, sobre o legado do Sirkis, e é muito bom estar aqui mais uma vez. Bom, para quem ainda não me conhece, meu nome é Guilherme Cohen, eu tenho 30 anos. Sempre começo me apresentando como um apaixonado pela educação, mais do que um ativista, um apaixonado. Desde muito cedo, desde o movimento juvenil da comunidade judaica, né? Estudei minha vida inteira em escola judaica, no Eliezer, pertenci ao movimento Abonim Dror, também desde os meus 7, 8 anos de idade. E lá foi onde eu tive o primeiro contato mais forte com a educação, com a formação judaica, de certa forma, né? Junto com a escola. E depois de um tempo eu tive uma experiência que eu digo que foi a experiência que mudou minha vida, né? Quando, depois de voltar do ano que eu vivi em Israel também, fazendo parte de um programa desse movimento, eu trabalhei durante um ano e pouquinho no Hillel, também uma instituição da comunidade judaica, tocando projetos sociais, né, na parte de Tzedek. E a gente fazia trabalhos em 2 comunidades aqui do Rio de Janeiro, né, em 2 favelas, no Pavãozinho e no Borel. Né? Eu coordenava esse projeto junto a algumas dezenas de voluntários, e essa experiência mudou muito a minha vida, né? Porque ela me fez ver de muito mais perto aquilo que para mim já estava evidente na teoria, que são as profundas desigualdades, né, da nossa cidade. E, por outro lado, me reforçou o poder que a educação tem na transformação da vida de tantas pessoas, né? E a partir daí eu comecei a me envolver em uma série de outros projetos sociais, abrir mão, né, de muita coisa pessoal, né? Foi um momento que eu também me afastei da empresa familiar de meus pais para me dedicar, né, mais ao que eu acreditava. E, enfim, foi quando eu entrei em movimento de renovação política, fui selecionado para ser liderança do Mapa Educação aqui no Rio. Nesse interim, me formei em psicologia, né? Sou psicólogo formado na Universidade Veiga de Almeida. E isso, a minha vida é marcada pela educação, com um recorte muito grande, né, na psicologia, pela minha formação, e com uma identidade, um ativismo muito grande dentro da comunidade judaica, né, desde a minha escola, os movimentos juvenis, ao Hillel, fui conselheiro da Fierj, enfim, na comunidade judaica eu já tive orgulho, né, de estar em vários espaços diferentes aí nesse ativismo tão importante. Ótimo. Francis, quer perguntar? Então, eu vou fazer a primeira pergunta e já vou tocar aqui num tema um pouquinho espinhoso, Gui. Num passado muito recente, você foi bastante criticado por uma parcela da comunidade judaica pela tua filiação ao partido PSOL, que tem posturas bem contrárias à política do Estado de Israel, que às vezes respinga também, extrapola erroneamente para a comunidade. Você se desligou do partido e hoje sai candidato a vereador pelo PSB, que é um partido mais centro-esquerda, seria por aí. O que mudou e que guia que vem por aí? Obrigado, Francis, pela pergunta. É mais uma oportunidade de falar sobre isso. Mudou muita coisa, né? Primeiro que a minha identidade judaica, e eu fiz questão de, na apresentação inicial, falar muito sobre isso, ela é muito forte para mim, sempre foi, né? Desde a educação familiar, a minha educação, enfim, dentro dos espaços da comunidade judaica, e isso eu nunca abri mão, né? Quando eu tomei a decisão de me filiar ao pessoal lá atrás, por, enfim, inúmeros motivos,
eu, desde o primeiro dia, falei que eu nunca abriria a mão da minha identidade judaica lá dentro. E nunca abri, né? Em todos os momentos, tive a oportunidade de levar, né, uma das principais figuras públicas do pessoal para Israel e, enfim, fomos muito atacados por isso dos diversos campos, mas conseguia estabelecer e abrir um diálogo importante, né, dentro de uma parte da esquerda, dentro de uma parte do partido, e isso fez com que a gente ganhasse muita gente lá no debate, mas também que aflorasse, né, por outro lado, como você disse, né, discursos antisionistas que muitas vezes sim descambavam para discursos antissemitas. Né? A gente teve o ato absurdo, criminoso, antes de eu entrar no partido, da queima da bandeira lá do Babá, e que não tem por que colocar para debaixo do tapete. Né? É importante falar sobre isso e falar o quão absurdo é, para mim, ele deveria ter sido expulso do partido, né, depois de um ato como esse. E outras atitudes antissemitas de pessoas que estão lá dentro, né, não só do Babá, mas de outras pessoas também. Fiquei lá durante uns 2 anos e pouquinho, e depois de muito amadurecimento, de muito entendimento, eu entendi que não fazia mais sentido para mim estar ali dentro. Né? Eu entendi que a minha identidade judaica, que sempre foi mais forte que isso tudo, não cabia mais naquele espaço, né? Pelo menos não nesse momento. Então, foi quando eu tomei a decisão de me desfiliar e entrei no PSB, a convite do Alessandro Molon, né? O Carlos Mink, que é da comunidade judaica também, está no partido, né? No PSB, o Renan Ferreirinha, que é um jovem. E foi muito curioso, Francis, Denise, todo mundo que vai aí nos escutar. Assim que eu cheguei no PSB, olha a diferença, né? Enquanto no PSOL, determinados setores, né, do partido comemoraram, por exemplo, a morte, né, de Shimon Peres, que é uma figura tão importante para todos nós, e para mim também, no PSB, tanto no estatuto do PSB, na capa do estatuto, quanto na sede do partido, eu fui recebido com uma frase do Shimon Peres, né? Uma frase falando sobre paz, falando sobre humanismo, e eu vi que enfim, eu estaria muito mais confortável com essa situação lá dentro. Né? Primeiro porque eu não quero ficar discutindo sobre Israel dentro de um partido político no Rio de Janeiro, quero discutir sobre Rio de Janeiro. Né? Mas ficou muito evidente que eu não ia precisar ficar me desgastando, né, e combatendo um antissemitismo dentro de um partido que, para mim, não fazia o menor sentido, ter que gastar energia e tempo com isso. Né? E o PSB hoje, a realidade é muito diferente, eu estou muito mais feliz nesse sentido. Eu vou pegar aqui um gancho, Denise, posso seguir aqui, pegar um gancho nisso que você falou. Eu não sou uma pessoa muito ativa nas redes sociais, mas recentemente mesmo, acho que há umas 2 semanas atrás, eu postei quase que uma súplica. Eu falei, olha, eu vou até lançar uma campanha aqui pedindo para as pessoas não escolherem seus candidatos, seus representantes políticos, vereadores, prefeito, qualquer um que seja, através do seu viés ideológico, seu alinhamento religioso. Porque a gente não precisa de um pastor, um rabino, qualquer líder religioso fazendo a gestão da nossa cidade. A gente precisa de pessoas competentes. Como é que você, apesar de ter feito essa introdução toda, que eu acho muito bonita, mas como é que você vê essa dissociação, que, a meu ver, é necessária entre religião e política? E antes de você responder, desculpa, eu queria aproveitar para você já responder tudo de uma vez só. Você falou sobre o PSOL, que tem realmente um antissemitismo ali, e realmente, até no estatuto do PSOL, me parece que tem uma cláusula contra o Estado de Israel, a existência do Estado de Israel. Por quê? O que te fez atrair para o PSOL? Porque você reconhece que é um partido antissemita, né? Digamos assim. Mas mesmo assim você foi para lá. Foi uma falta de opção? Foi uma identificação? Foi o quê? O que te levou? Essa é a grande pergunta. E aí você responde as duas. Boa pergunta. Ótimas perguntas. Então, vou começar pela segunda, que aí a gente mata esse assunto do pessoal e entra no Rio de Janeiro, que, de novo, é, sem dúvida, o assunto mais importante para a gente pensar. O que me fez me filiar ao PSOL, né? Eu, quando tomei a decisão enfim, depois desse momento que eu falei que mudou a minha vida, né, nesse trabalho social, no Pavãozinho, no Borel, no Rileu, eu entendi que
a política era um espaço que a gente deveria ocupar também, né? Não necessariamente só se candidatando, mas fazendo parte, né, do ambiente partidário e discutindo a cidade também através desses espaços. Isso foi em 2015. Quando eu procurei, né, entendi um pouco mais os partidos que estavam colocados, a gente vive uma crise partidária muito grande, né, e já vivia naquela época. São muito poucos os partidos que nos representam, de certa forma, né? Eu não queria entrar em nenhum partido que estava profundamente ligado com casos de corrupção. Eu não queria entrar em nenhum partido que era simplesmente um partido de legenda e que serviria só para eu me candidatar. Se eu quisesse me candidatar naquele momento, eu não tinha nem essa pretensão ou qualquer coisa do tipo. Eu queria entrar num partido que tivesse algum mínimo de organização, né, que eu discutisse no dia a dia, em anos que não eram eleitorais, a cidade, nos bairros, nos temas. E o PSOL foi o único partido naquele momento que tinha esse espaço, né? Eu, antes de entrar no partido, conversei com muita gente que está dentro do partido que não é antissemita, né? Eu acho que isso é importante ser colocado também. E quando eu entrei, para mim estava muito claro isso, né? Que desde o início eu teria que brigar contra isso. E por isso que desde o primeiro dia eu falei, eu mandei uma carta, né, nos grupos lá que tem, estou entrando no partido, quero que todos saibam que sou judeu, sou sionista, com muito orgulho, e se alguém falar alguma coisa contra, eu nunca vou me calar, né? E nos 2 anos e pouco eu estava lá dentro, eu nunca me calei. E depois desse período eu entendi, e também as opções mudaram. O PSB, na época, em 2015, era um outro partido, era um partido que eu não tinha identificação, não tinha Alessandro Molon, não tinha Carlos Mink, não tinha Renan Ferreirinha, que eu citei agora. Então, as coisas foram mudando, né? Enfim, basicamente por isso, a minha escolha naquele momento foi por falta de opções e foi por uma, talvez, ingenuidade, né, que tantos falam. Eu estava num comício esses dias com o Bonder, num comício virtual, e ele falou, né, que me elogiando, né, falando, Gui, tem uma ingenuidade que todos deveríamos ter, né, ingenuidade que é possível mudar as coisas. Muitas coisas a gente acaba conseguindo mudar, outras coisas não. Eu acho que no pessoal a gente conseguiu avançar muito, tá, Denise? Eu conseguia mudar a cabeça de muita gente que está lá dentro. E eu acho que isso é fundamental. Muita gente não enxerga, né, mas a luta contra o antissemitismo também parte daí, né, porque se a gente faz algumas pessoas que estão dentro desse espaço pararem para pensar, né, para ver outras perspectivas, não deixa de ser uma vitória. Mas, enfim, foi um pouco por isso que eu entrei, e sem dúvida nenhuma, um dos principais motivos que eu saí foi porque eu não ia continuar num ambiente em que eu teria que deixar 1% da minha identidade judaica de lado, né? Isso, para mim, não seria aceitável. Vindo para a resposta da Francis, eu acho muito temerário, né? Eu acho que a gente vive, e essa é uma das minhas bandeiras, né? Uma das minhas, mais que bandeiras, das minhas missões aí de vida para além das eleições, que é a luta contra a intolerância religiosa, né? A luta pelo Estado laico. Eu acho que a gente, enfim, a Constituição diz que a gente vive no Estado laico, mas na prática a gente sabe que não é bem assim, né? Não apenas por lideranças religiosas que se colocam, né, para vir como candidatos, trazendo, né, essa bandeira no nome e por aí vai, mas, enfim, hoje a gente pode falar até do que a gente vive hoje no Rio de Janeiro, né? E aí eu acho um erro muito grande de determinados setores que criticam o atual prefeito pela sua religião, né? O problema dele nunca foi nem nunca será a sua religião, né? Não tem nenhum problema. Eu tenho a minha religião, né? Eu estou me candidatando, isso não é nenhum problema, né? E lideranças religiosas também não tem nenhum problema em se candidatar. O problema é quando elas misturam, né, política e religião. Isso não pode, né? O problema, e aí eu cito alguns exemplos, é quando o atual prefeito ele coloca, né, deseja colocar os tomógrafos durante a pandemia na Igreja Universal do Reino de Deus e não na UPA, né, como foi no caso da Rocinha. O problema é quando ele tenta, no momento mais agudo ainda de pandemia, fazer um decreto para liberar, né, os templos religiosos para abrirem. Que bom que quase todas ou todas as lideranças religiosas naquele momento tomaram a decisão de não abrir, né, porque as vidas eram mais importantes. Então, enfim, e tantos outros exemplos nesse sentido. Então, acho que o mais importante, Francis, é que a gente, de fato, separe, né? Separe religião. Religião é uma coisa, minha fé é uma coisa, política é uma coisa completamente diferente. E aí, eu estava falando dos que a gente... calma, deixa eu resgatar. Estava falando que a gente tem algumas políticas públicas que a gente tem que pensar em relação à questão do ensino religioso. Uma delas é o ensino religioso confessional nas escolas públicas, que a gente tem que questionar,
né? Há pouco tempo atrás foi uma discussão no STF, né? Passou por 6-5, muito apertada, liberando, né? Tornando constitucional o ensino religioso confessional. A gente tem a DECRAD, que é uma política pública muito recente, que é a criação de uma delegacia especializada em casos de racismo e intolerância religiosa, que, infelizmente, eu mesmo tive que utilizar depois de um ato de antissemitismo que eu sofri. Enfim, e tantas outras políticas públicas que a gente tem que pensar na área, né, da garantia do Estado laico e da liberdade religiosa, sempre entendendo que é só o Estado laico que pode garantir a liberdade de crença e também a liberdade de não crença. Então, essa, para mim, é uma prioridade muito importante. Gui, olha só, você falou realmente, a Francis colocou, que temos que pensar fora do quadrado, ou seja, não vamos misturar política com religião. Mas nós sabemos também que grande parte da comunidade judaica gosta de votar em candidatos judeus, esperando que esse candidato favoreça a comunidade de alguma maneira, devido a grande parte de antissemitismo ou alguma coisa por aí. Você acha que, como candidato, você tem, em algum momento, alguma obrigação em relação à comunidade judaica, em favorecer, ou seja, porque, por exemplo, teve um candidato a vereador que instituiu, né, há muitos anos atrás, uma lei que foi aprovada em relação aos feriados, né, do Yom Kippur, que deu licença, né, às pessoas a não irem trabalhar, o que não existia antes. Então, isso é um compromisso específico para a comunidade judaica. Você acha que isso procede ou... Denise, eu acho que a representatividade é muito importante, né? Eu acho que, por exemplo, quando a gente... enfim, isso diz respeito à minha vida, né? Então, quando tem qualquer caso de antissemitismo, eu, como cidadão, né, como pertencente da sociedade civil, vou lá e denuncio e pressiono o poder público. E, obviamente, como vereador, vai ser o meu compromisso, e mais do que o meu compromisso de campanha ou de mandato, isso faz parte da minha vida, né? Me bate de uma forma completamente diferente, né? Quando tem algum caso de racismo, de machismo, de LGBTfobia, enfim, qualquer tipo de preconceito, isso para mim é fundamental, né? É fundamental bater, denunciar, combater e utilizar todos os instrumentos do poder público como, enfim, futuro vereador, para poder fazer com que isso não aconteça mais. O antissemitismo, além de tudo isso, me bate de uma forma pessoal. Então, eu acho que eu não preciso nem assumir o compromisso aqui, porque isso faz parte da minha vida, né? Assim, eu, hoje, quando vejo algum caso de antissemitismo, não consigo me calar, né? Obviamente que, como vereador, além de não conseguir me calar, eu vou ter mais instrumentos para poder defender a nossa comunidade e a mim mesmo, né? Porque um ataque de antissemitismo é um ataque direto a mim, né? Então, isso é muito importante. E, obviamente, que o que fizer sentido, eu vou estar lá para representar a comunidade judaica também, né? Quando a gente acaba falando favorecer, para algumas pessoas pode ir para um sentido pejorativo, né? E aí, obviamente, não. Eu não vou estar ali para poder favorecer com coisas que não devem ser favorecidas à comunidade judaica. Mas tudo que fizer sentido, tudo que estiver dentro da lei, né, e tudo que for discutido e a gente achar que faz sentido ir para frente, obviamente, né? Eu pretendo ter uma relação muito boa com a Federação Israelita, por exemplo, né, e pretendo ter uma relação muito boa com o próximo prefeito, independente de quem ele for, né? Eu acho que isso também diz muito a respeito do momento que a gente está vivendo. Eu estava em encontros recentes, e eu estava falando muito isso, né? Me perguntaram, mas como vai ser a sua relação caso o prefeito seja o Eduardo Paes? Ótima. Como assim, como vai ser? Vou sentar com ele para poder conversar o que é melhor para o Rio de Janeiro, né? Independente se você vai votar nele ou não. Então, eu acho que isso falta muito, né? As pessoas perguntam, porque hoje quem está no outro campo não pode sentar com quem está no campo oposto, né? Não pode tirar uma foto, não pode... Como assim? Né? Política é isso. Né? Política não é tomar lá da cá, política não é troca de favores, mas política é você sentar com quem você muitas vezes não concorda para um bem comum, né? Então, esse compromisso eu assumo com muita convicção de que, independente de quem for o prefeito, independente de quem for o presidente da Federação Israelita do Rio de Janeiro, né, que representa as instituições aqui, eu vou sentar, né, com ambos para poder pensar, né, o que a gente pode fazer para combater o antissemitismo, para poder, enfim,
entender essas perspectivas da comunidade judaica e também para poder cuidar do Rio de Janeiro, né? Cuidar de fato do Rio de Janeiro, não cuidar como determinadas pessoas dizem. Você acabou de tocar no ponto, política é isso. Sim, eu também acho, política é conversar. Você falou, política não é um tomar lá da cá. Infelizmente, vamos ser muito honestos. Hoje, o que a gente vê na Câmara dos Vereadores, principalmente, é a política do toma lá da cá. A função básica de um vereador deveria ser a de fiscalizar o que está acontecendo com o prefeito. E hoje o que a gente vê são atuações medíocres, aliás, medíocres seria até um elogio, atuações que viraram moedas de troca desse toma lá da cá, inclusive. E eu queria saber o que o Gui, e eu tiro agora esse olhar comunidade judaica, que eu acho que é o que a gente está falando aqui, é de um vereador, que ele vai verear para a cidade do Rio de Janeiro, para a população. O que o Gui, de que forma o Gui está municiado para furar essa bolha, oxigenar, trazer, inclusive você tem, aí fazendo volta aqui para a comunidade judaica, você tem aqui um desafio, você tem outros candidatos, representantes da comunidade judaica, que têm uma trajetória, uma tradição, que contam já com o apoio, o voto tradicional de grande parte da comunidade. Então, como é que o Gui traz essa oxigenação, essa jovialidade para furar essa bolha? Legal. Então, eu acho que a gente vive um momento de muita descrença na política, né? E não é por acaso. É muito legítimo que as pessoas, de forma geral, não acreditem mais na política, né? Estejam muito desesperançosas com o que está vendo por aí. Afinal, a gente que vive no Rio de Janeiro, né, vê, por exemplo, um governador que foi afastado agora, né, por causa de corrupção, e um governador que, para muitos, representava, né, esse movimento de mudança, do novo, né, de alguém que vem de fora da política, e um prefeito que, enfim, já teve 4 pedidos de impeachment e teve algumas, né, polêmicas de abuso de poder, enfim. Então, é natural, né? Enfim, e, além disso, a gente teve recentemente, né, o secretário de Educação, que é a minha principal pauta, secretário de Educação Estadual, Pedro Fernandes, preso, né? Então, assim, é muito natural que as pessoas estejam muito descrentes, né, da política. Então, também perguntaram em uma reunião recente, né, o porquê eu tinha aceitado esse desafio, né? O próprio Bruno Levinson, que é um produtor cultural, também ativista da comunidade judaica, muito querido, fez essa pergunta para mim. Por que você está se metendo nisso, né? Você não precisa disso. E é um pouco por conta disso, né? Um pouco porque eu acho que a gente não pode desistir da nossa cidade, né? Eu acho que, enfim, eu tenho 30 anos apenas e eu quero que os meus filhos e os meus netos vivam numa cidade muito melhor da cidade que eu vivo, né? E é por isso que eu estou me preparando, né? Eu estou já há alguns anos me preparando, participo de movimentos de renovação política e fiz cursos, né, de renovação política que me deram instrumentos para poder fazer uma política muito diferente da que está colocada aí, né? Eu acho que eu consigo juntar um pouco a minha jovialidade que você disse, a minha ingenuidade e o meu idealismo que o Bonder traz, que quando eu perder isso, nada mais vai fazer sentido, né, com pragmatismo e com instrumentos, né, e com estudo para que, de fato, a gente possa não ficar só no idealismo, mas, de fato, trazer políticas muito diferentes das que estão colocadas aí, né? Então, eu acho que, sim, talvez o meu grande diferencial em relação, principalmente, às pessoas que já têm mandato, é uma oxigenação, né, um sangue novo, mas é uma maneira diferente de fazer política, né? Uma das minhas principais propostas, iniciativas, né, que não são temáticas, eu falo muito sobre educação, sobre saúde mental, sobre cultura, mas isso tudo englobado numa questão, para mim, que é fundamental para que as pessoas voltem a acreditar na política. Assim, enquanto as pessoas não voltarem a acreditar na política, a gente não vai conseguir ter uma cidade melhor, né? Porque eu tenho certeza que vocês sabem, que as pessoas que estão nos escutando também, que a política ela é responsável por tudo, né? Ela é responsável pela qualidade da nossa educação, ela é responsável pela nossa mobilidade urbana, ela é responsável por tudo, né? Então, enquanto a gente não encantar de novo as pessoas, enquanto a gente não mostrar de novo para as pessoas que é possível, né, fazer uma política ética, com transparência, com participação, né, que as pessoas não vão ver, né, a política só nas páginas policiais, né, nos casos de corrupção,
Enquanto a gente não mostrar isso para as pessoas, vai ser muito difícil a gente trazer de novo o Rio de Janeiro para o lugar onde ele nunca deveria ter saído. Então, as minhas principais propostas estão nesse campo, da transparência, de trazer as pessoas para participar mais da política, de desde o início, e por isso eu estou construindo a minha campanha já assim, utilizar muito da transparência. Enfim, já trazendo algumas propostas, a gente quer utilizar o aplicativo Nosso Mandato, que é um aplicativo que o Renan Ferreirinha utiliza, para poder tornar o nosso mandato mais transparente, para poder fazer com que as pessoas possam baixar o aplicativo e marcar uma reunião comigo, marcar uma reunião com a minha equipe, e acompanhar as votações e opinar sobre as votações que estão acontecendo na Câmara dos Vereadores da forma mais fácil possível, a denunciar coisas que estão acontecendo na cidade, faltou a luz aqui, o asfalto aqui está ruim. E aí, de novo, trazendo Paulo Freire aqui, a luta política é uma luta pedagógica, o trabalho de um vereador não é asfaltar a rua, tampouco construir creche. Muitos candidatos a vereadores prometem isso, o que, de novo, torna uma das principais causas dessa descrença, porque eles prometem algo que eles não podem cumprir, e depois, obviamente, as pessoas ficam cada vez mais desesperançosas. Então, a ideia é que as pessoas, os cidadãos, denunciem por aplicativo, para que eu, como vereador e minha equipe, possamos cobrar o executivo e os secretários, já que isso é função deles. Como o Francis disse muito bem, o principal papel de um vereador é fiscalizar. E vocês podem ter certeza que eu estou me preparando muito para ficar na cola do próximo prefeito, independente quem ele for, para que a gente possa cumprir, para que o próximo prefeito possa cumprir, por exemplo, todas as metas do Plano Municipal de Educação, do Plano de Cultura, do Plano Diretor, enfim. Eu acho que o principal ponto aqui é a gente fiscalizar e também fiscalizar as leis que foram aprovadas. Um outro projeto que a gente quer colocar em prática é o Cumpra-se Carioca, uma iniciativa, na verdade, que é mapear as leis, na verdade, os projetos que já foram aprovados, mapear as leis que fazem sentido para a nossa cidade, mas que ainda não estão sendo cumpridas. Por exemplo, a Lei 10.639, que é uma lei fundamental no combate ao racismo, no combate à intolerância religiosa, mas que, conversando com muitos professores de colégio público, não está sendo cumprida. Então, eu acho que esse é o ponto fundamental, e aí que talvez eu me diferencie de grande parte dos candidatos, em especial dos que têm mandato hoje. Você falou de um aplicativo, e aí eu queria ir para um outro tema aqui, que é o seguinte: eu queria primeiro entender como está a tua campanha. Eu imagino que deva ser uma campanha absolutamente diferente de tudo que eu, ao longo da minha vida, Denise tem a minha idade também, a gente nunca viu uma campanha onde não tenha rua. E aí, onde eu ia te perguntar é o seguinte: quando não tem rua, eu imagino que você economize, porque campanha de rua pressupõe carros, segurança, alimentação, material gráfico, logística, deslocamento. E na medida em que a campanha passa a ser digital, a pergunta é: uma campanha digital democratiza, equaliza potenciais de chegada, ou o potencial financeiro numa campanha digital ainda faz a diferença, e mais o domínio das ferramentas digitais, que já elegeu um presidente, pode fazer uma diferença brutal e silenciosa, porque a gente não escuta mais a campanha, e a gente pode levar um susto e acordar com um vereador, um governador, no caso, que eu não sabia nem o nome dele na véspera. Então, como está a sua campanha... Sabe o direito de falar o nome dele. É verdade. Ele já saiu e tem gente que nem sabe ainda direito de falar o nome dele. Então, assim, resumindo, como está a sua campanha e o que a gente pode esperar disso tudo aí? E, mais uma vez, eu vou acrescentar essa pergunta. Você, como jovem, e tem toda uma afinidade com as redes sociais, você acha que isso também te favorece em relação aos demais? Então, infelizmente, o dinheiro ainda conta muito, Por exemplo, agora, durante essa campanha, que você tem toda a razão, vai ser muito mais digital do que de rua, tem a questão dos impulsionamentos, Então, os candidatos podem colocar dinheiro para que os seus posts, as suas publicações, o seu conteúdo digital chegue a muito mais gente. Então, quem faz campanha, e tem muita gente que faz campanha, principalmente quem tem mandato, com milhões de reais, ou com 500 mil reais, 800 mil reais, tem uma diferença muito grande, porque consegue alcançar muito mais gente, consegue contratar muita gente, inclusive para panfletar mesmo durante a pandemia, consegue fazer com que o seu conteúdo chegue a muito mais gente.
Então, essa perspectiva do dinheiro ainda é muito importante e faz com que a campanha seja muito desigual, né? E por isso que, quando a gente fala sobre renovação, ainda é muito difícil a gente renovar, né? Ainda é muito difícil a gente trazer jovens, e quando eu falo jovens, não é só jovens de idade, é jovens que estão vindo pela primeira vez, têm uma cabeça diferente do que está colocado aí. É muito difícil, porque normalmente essas pessoas, assim como eu, não têm muitos recursos. A minha campanha é uma campanha muito barata. A gente vai vivendo um dia após o outro e entra alguma coisa, a gente pode investir alguma coisa. É exatamente nesse formato, enquanto outras pessoas nem precisam se preocupar com dinheiro, né? Dinheiro não é problema para elas. Então, essa é uma dificuldade que a gente tem, mesmo a campanha sendo digital. E, enfim, para furar um pouco esse bloqueio com muita mobilização, né? Com muita gente. Eu sou um pouco workaholic, confesso, então estava ontem até 2, 3 da manhã trabalhando em reuniões e, enfim, acordo no dia seguinte de manhã e vou até muito tarde. Eu acho que a gente tem que compensar com muito trabalho, né? Com muita gente, com muita mobilização, com muito afeto, né? Eu acho que política também, ainda mais em tempos tão difíceis como que a gente vive, e é um pouco o legado que eu quero deixar também, independente do resultado no dia 15 de novembro, é o legado de mostrar também que política pode ser, né? Além de política ética, com transparência, com participação, com afeto, né? Com brilho nos olhos, que as pessoas voltem a acreditar umas nas outras, né? Que as pessoas voltem a acreditar que o que eu estou falando aqui não é da boca para fora, não é só para ganhar voto e ponto final, e eu não vou desaparecer nos próximos 4. Não, de novo, eu acho que essa descrença na política tem que acabar, né? E para isso a gente tem que mostrar desde agora, né? Desde a campanha, o nosso compromisso não pode ser só no discurso, tem que ser na prática, né? E por isso eu tenho muito orgulho de desde agora estar fazendo uma campanha, Denise e Francis, que é muito coletiva, né? A gente, por exemplo, na pauta de educação, que é a nossa prioridade número 1, a gente, desde a pré-campanha, desde março, abril, maio, né, durante a pandemia, vem fazendo encontros virtuais, né? Uma das minhas mentoras é a Cláudia Costin, a professora Cláudia Costin, que foi secretária municipal de educação do Eduardo Paes, né, para mostrar que a minha campanha, a nossa campanha, ela tem muito essa perspectiva do diálogo, né? Até o adesivo que a gente fez, né, tem a nossa logo é uma caixinha de diálogo, né? Porque eu acredito muito nisso, né? Eu acredito muito que a gente tem que fugir desses extremos, né? Dessa polarização que, de certa forma, nos trouxe para esse buraco que a gente se meteu hoje, né? E fazer política com evidências, né? Então, eu tenho muito orgulho, eu sempre falo dessa reunião que a gente fez virtual, que a gente reuniu cerca de 80 pessoas, né? 80 ativistas pela educação, 80 professores, 80 alunos, 80 diretores de escolas públicas e privadas. E nessa reunião estava a Cláudia Costin abrindo o encontro, né? Uma especialista em educação, uma pessoa que me inspira, uma pessoa que foi, né, secretária municipal de educação do governo Eduardo Paes, e muitos professores, muitos dos quais de escola pública, criticaram durante a gestão do Paes a gestão da Cláudia Costin. E a gente colocou todo mundo numa mesma sala para poder pensar a educação para o Rio de Janeiro. Cara, isso me deixa até arrepiado, porque política é isso. Isso é política na essência, né? Isso é o que a gente precisa mais. Não faz sentido a gente reunir só pessoas ali no mesmo, que têm exatamente o mesmo sentimento, as mesmas ideias, para poder fazer política. A gente tem que reunir pessoas que pensam diferente, mas que querem o bem comum. Então, é dessa forma que a gente está construindo aí a nossa campanha. Você está falando sobre educação, né? Parece que o foco, assim, a prioridade, no caso, se você for eleito, né? E esperamos que sim, é que você vai focar na educação. A gente está vivendo um ano onde a educação está sendo muito colocada, né? Porque houve aí exatamente pela desigualdade, né? Muitos alunos de escolas municipais, públicas, né, não estão tendo acesso às aulas por falta de internet, por falta de computador, enfim, esse caos todo que a gente está vendo. Como é que você avalia esse ano em relação à educação, principalmente para esses alunos pobres, né, que estão sem acesso à educação? Muito preocupante, né? Assim, eu acho que o ano de 2021 vai ser um ano em que a gente vai ter que olhar de uma forma muito com muita atenção, com muito cuidado, um cuidado maior ainda à educação, né?
Realmente, assim, primeiro é importante dizer que a crise de aprendizagem que a gente vive, né, a crise na educação, ela vem diante da pandemia, né? Todas as pesquisas que foram apresentadas, né, muitos estudos antes da pandemia já mostravam que o Brasil é um país que, infelizmente, ainda peca muito na qualidade de aprendizagem especial, né? Saiu o PISA, os resultados do PISA antes da pandemia, que é enfim, um dos principais indicadores da educação que compara com outros países, mostrou que o Brasil estava ali entre os 20 piores países em termos de qualidade de aprendizagem. Mais recentemente apareceu o IDEB, né, que não que também foi uma análise anterior à pandemia, que mostrou que o Brasil estava muito mal, em especial o Rio de Janeiro, né, não tinha atingido nenhuma das metas do IDEB, que é um dos principais indicadores da educação básica, né, em nenhuma das etapas de ensino. Então, a gente tem um desafio muito grande, Denise, em relação a isso. Né? E, de novo, trazendo perspectiva pedagógica, é importante mostrar que o trabalho de um vereador é na educação infantil e no ensino fundamental, anos iniciais e anos finais. Né? Vejo, infelizmente, muitos candidatos prometendo, né, coisa em relação ao ensino médio, ao ensino superior, e eles, infelizmente, estão mentindo para os eleitores, né? Porque o escopo do trabalho de um vereador é na educação infantil, no ensino fundamental, anos iniciais e anos finais. Na educação infantil, a gente tem ainda um problema muito grave de acesso, né? Para trazer um dado aqui do mapa da desigualdade da Casa Fluminense, que é uma ONG seríssima, mostrou que só 36% das crianças de 0 a 3 anos estão matriculadas, isso antes da pandemia, nas creches, né? Quando o próprio Plano Municipal de Educação previa que em 2016, agora adiado para 2024, né, pelo menos 50% das nossas crianças de 0 a 3 anos deveriam estar nas creches. Né? Então, a gente vive ainda um desafio muito grande no acesso à educação infantil. Né? E pensando na educação como um todo, e com foco no ensino fundamental, a gente tem que pensar muito essa crise de aprendizagem. Né? E aí primeiro que a gente tem que olhar para os cases de sucesso que estão no Brasil. Né? A gente, quando pensa em educação pública, um case de sucesso que aparece para todo mundo que está mais dentro desse meio é a Sobral, né? Que é um case que é um dos principais IDEBs do Brasil. E a gente tem que pegar o que tem de bom lá. Né? Sobral, enfim, apesar de ser um lugar onde a segurança pública, por exemplo, não é lá essas coisas, a educação é, sim, muito lá essas coisas. O que eles fazem diferente? Né? Eles têm um programa de formação continuada de professores que é muito eficaz, eles têm um conceito de continuidade de políticas públicas que é muito importante. Né? Sai governo, entra outro governo, mesmo sendo oposição ao governo anterior, eles seguem o que está dando certo. Né? E aqui a gente sabe que é completamente diferente. Né? Entra um outro governo que quer desmontar tudo que o anterior fez. Né? A gente tem que valorizar mais os nossos professores. Né? E quando eu falo valorizar mais, eu não falo só, falo também, mas não falo só em valorização de salário, de plano de cargos, de um plano robusto, né, de cargos e salários, mas eu falo, por exemplo, da gente evitar que os nossos professores, em escolas públicas, principalmente, tenham que rodar no mesmo dia 2 a 3 escolas, né, com a mobilidade urbana que a gente sabe que a gente tem. Então, assim, eu acho que a gente tem que melhorar muito, né, a qualidade da aprendizagem. Eu acho que esse é o principal foco. Né? E aí, enfim, a gente tem que garantir, por exemplo, 1/3 de planejamento para os professores, que é uma lei que foi aprovada e que, conversando com professores, muitas vezes não é cumprida. Enfim, tem muitos projetos nesse sentido. E eu acho que o principal desafio que a gente vai ter, Denise, no ano de 2021, né, com a volta às aulas, é o desafio da evasão escolar. Né? E também, conversando muito com a Cláudia Coxim, com professores, eles falam que isso vai aumentar muito, né? Porque os alunos estão lá 4, 5, 6 meses em casa. Muitos desses alunos talvez não voltem à escola. Né? Então, o próximo prefeito, o próximo secretário municipal de educação, e aí nessa ordem, né? O próximo prefeito, o próximo secretário municipal de educação e a Câmara de Vereadores, os vereadores que sejam verdadeiramente comprometidos com a educação, vão ter um desafio enorme de fazer uma busca ativa a esses alunos, né? Para trazer eles de novo para a sala de aula. Porque a educação tecnológica é fundamental, né? E quando eu falo em formação e capacitação dos nossos profissionais de educação, tem que ter um foco muito grande na parte tecnológica. Aulas vai ser também de forma híbrida, de certa forma, né? A gente não vai poder ter de novo, graças a Deus, né? Salas com 50, 60 crianças. A gente vai precisar focar muito nessa parte tecnológica. Ela vai ser um divisor de águas e vai ser muito importante essa busca ativa, né, dos nossos alunos, porque a sala de aula, enfim, eu tenho certeza que vocês concordam, ela é insubstituível, né? O professor é insubstituível e esse contato pessoal, obviamente que depois da vacina, depois que, enfim, tiver tudo nos conformes, ele é insubstituível e é fundamental que a gente possa voltar a essa rotina do convívio social dentro da escola. Ok.
Francis, tem mais alguma coisa que você gostaria de perguntar? Não, eu perguntaria só para o Gui se tem alguma coisa a mais que ele gostaria de falar. Não, isso com certeza. E para Tem você uma coisa... fechar, o que você... Qual é a sua mensagem, né, final? E aí, a palavra. Então, uma coisa anterior à mensagem final, só que eu acho bacana de pontuar também, que acabei não falando muito, que é essa perspectiva da saúde mental. Né? Eu como psicólogo e como alguém que sempre entendeu que esse tema é um tema fundamental, e durante a pandemia isso ganhou uma dimensão ainda maior, né? Imagino que todos que vamos escutar concordem que todo mundo viveu algum tipo de transtorno psíquico durante a pandemia, seja uma ansiedade aguda, uma depressão. É natural durante a quarentena, né? Eu escutei muito isso de muita gente, e vai ser fundamental a gente poder, quase ninguém fala sobre isso, né? Pensar políticas públicas na área da saúde mental. Então, trazendo duas perspectivas muito rápidas. Uma é, a gente tem no Rio de Janeiro os CAPs, né, os Centros de Atenção Psicossocial, então entender como a gente pode valorizar mais, né, os CAPs, de fato, transformar essa política pública que é tão importante numa política que seja eficiente, que seja cada vez mais eficiente, né? E de um outro lado, voltando para o trabalho da fiscalização, a gente aprovou um projeto, depois de 20 anos de muita luta e muito debate, que foi a obrigatoriedade, né, de psicólogos e assistentes sociais em todas as redes públicas de ensino. Né? Será fundamental que em 2021 a gente possa cumprir isso. Né? Talvez um dos meus principais compromissos, né, no início de mandato seja garantir que na volta às aulas essa lei seja cumprida e a gente tenha psicólogos e assistentes sociais para fazer o acolhimento, que vai ser tão importante das nossas crianças e dos nossos profissionais de educação nas escolas. Então, não queria deixar isso batido. E, por fim, eu acho que a mensagem final que fica é uma mensagem de esperança, né? Uma mensagem de esperança, mas com muita responsabilidade. Eu acho que a gente tem que juntar essas duas palavras que são tão importantes. Esperança de que é possível a gente voltar a ter orgulho de ser carioca, né? Esperança de que é possível a gente voltar a ter orgulho dos nossos representantes, na esperança de que é possível a gente fazer uma política muito diferente da que está colocada aí, né? E muita responsabilidade, né? Responsabilidade de que é necessário a gente dialogar com quem pensa diferente, responsabilidade de que é fundamental, né? Que tem muita gente que não aguenta mais, né? Que não pode esperar mais 4 anos até as próximas eleições, né? Então, eu sei, né, o compromisso, eu sei a responsabilidade, né, de representar as pessoas, né? E eu sei mais ainda a responsabilidade no momento que a gente vive, que a gente vai viver nos próximos 4 anos. Então, acho que as pessoas estão cheias de promessas falsas e de promessas vazias. Então, o que eu posso me comprometer aqui é dedicar, né, os próximos 4 anos, se assim, enfim, a população desejar e eu for eleito, se não for também por outro caminho, mas se for eleito, dedicar os próximos 4 anos a trabalhar 24 horas por dia para tornar o Rio de Janeiro uma cidade muito mais segura, muito mais sustentável, e que de fato seja para todo mundo, né, e não só para uma parcela da população. Gui, muito obrigada, boa sorte. Francis, muito obrigada pela participação. Eu que agradeço. E até. Obrigado.